Seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria. Nós estamos aqui na jornada durante 31 dias, meditando nos provérbios de Salomão. Vamos, nesse vídeo, meditarmos no provérbio de número 22. Abra sua Bíblia no provérbio de número 22 e vamos à leitura de hoje. O título da minha Bíblia diz: o bom nome vale mais que prata. Versículo 1, ou verso 1. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação, talvez na sua Bíblia vai estar falando: o bom nome vale mais que muitas posses. Desfrutar de boa estima, ou ser estimado, vale mais que prata e ouro. Versículo 2. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Prudente é aquela pessoa que analisa qual é o impacto da ação, o impacto da decisão, o impacto da atitude. E aqui diz que ele encontra refúgio, ele percebe o perigo antes que o perigo venha e ele encontra refúgio. E o incauto é o imprudente, é o que não tem cautela, é o descuidado. O incauto, ele passa adiante, ele age imprudentemente, ele age com forma precipitada e acaba sofrendo consequências terríveis. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. A riqueza, a honra e a vida. Aprendemos que o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Nós aprendemos muitas outras bases que alicerçam a busca à sabedoria. Aprendemos que é importante nós buscarmos conhecimento, do conhecimento, entendimento, discernimento e desenvolvendo nossa inteligência, que tudo isso é a base que nos leva à sabedoria. A pessoa que alcança a sabedoria, ela continua buscando desenvolver a sabedoria para ser cada vez mais sábio ainda. Aqui está falando que a recompensa dessa pessoa que teme ao Senhor e a recompensa de quem tem o comportamento humilde, porque quem é sábio, ele tem um espírito humilde, tem um comportamento humilde, são riqueza, honra e a vida. Riqueza, honra e a vida são a recompensa de quem teme ao Senhor e de quem tem um comportamento humilde. Assim aconteceu com Salomão, que clamou ao Senhor por sabedoria e Deus lhe deu riqueza, prosperidade, ao ponto de ele se tornar, quando eu falo prosperidade, eu me refiro à ausência de necessidade em áreas da vida, mas falando da área financeira, Salomão, o homem mais rico que já existiu. E nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles, afastar-se dos perversos, para te livrar da cilada. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso ou quando crescer, não se desviará dele. Então você, vamos chamar o papel dos pais, ensinando a criança no caminho, é sinal de que você está no caminho, ensinando a passar pelo processo. Já tem pessoas que de repente vão entender que é só ensinar a fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, a pessoa às vezes ele erra, mas quer instruir a criança a não praticar o seu erro. A pessoa às vezes é viciada
no álcool, na bebida alcoólica, e quer instruir a criança a não viver a vida que ele vive. Mas aqui vai além do que isso. Aqui está falando, ensina a criança no caminho. Ou seja, você também tem que estar no caminho. Busque estar no caminho, viver no caminho. Qual caminho? Bom, nós falando de uma forma contextual, a Bíblia vai ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus disse isso. Mas aqui nós aprendemos em Provérbios o caminho do bem, o caminho da sabedoria, nos leva a ter vida longa, nos leva a ter plena paz e segurança. Então aprendemos a viver no caminho e ensina o menino ou a criança no caminho em que se deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, ele vai lembrar dele, ele vai continuar nele, ele vai conseguir interpretar como andar nele e não vai buscar atalhos. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Forte princípio de finança. Isso aqui está bem claro, né? Quando você toma emprestado, você se torna escravo de quem empresta. Um exemplo disso é quando você toma emprestado em um banco, ou quando você toma emprestado com um agiota, ou você se torna agora escravo de quem te emprestou. Altos juros, até você conseguir se livrar, você precisa se libertar dessa escravidão. Então, precisamos aprender que, por isso que eu digo que é necessário nós separarmos um novo momento para focarmos em princípios de finança, e estaremos fazendo isso. O versículo 8 é: quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Semear injustiça, quem semeia injustiça vai colher desgraça para a sua vida e será castigado. Aqui diz que será castigado de sua soberba. O soberbo, o arrogante, porque a soberba, o orgulho, a altivez leva à ação arrogante, ao espírito arrogante, ao comportamento arrogante. Então isso vai trazer para a vida dessa pessoa castigo, porque ele vai agir com injustiça. O homem generoso será abençoado, portanto, reparte seu pão com o necessitado. A pessoa generosa, ele reparte o que tem, reparte o seu pão com o necessitado. E lança fora o escarnecedor. Olha para você ver, lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Ignomínia é desonra externa, ignomínia é infâmia pública, vergonha, insulto. Então, quando você despede o escarnecedor, ou manda o escarnecedor embora, aquela pessoa que está só levantando contendas, disseminando a briga entre o grupo, aqui diz que vai embora com ele a contenda e vai cessar os insultos, vai cessar as infâmias, vai cessar as desonras, porque você tomou a decisão de não se envolver com a pessoa escarnecedora, ou ela foi dispensada do meio, dispensada do grupo, dispensada da equipe. Então agora você consegue administrar o comportamento, o sentimento para levar para o que é bom, agradável e justo. Versículo 11: o que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, será amigo do rei. Quando você é sincero de coração e tem graça, se acha graça, não é engraçado, não é humorístico, mas se acha graça no que você fala,
é agradável, essa pessoa ele tem acesso a autoridades, essa pessoa tem acesso a lugares onde pessoas de mentalidade pobre não têm. Então isso aqui a gente aprende de uma forma extraordinária. A como conquistar acesso às autoridades ou acesso àquelas pessoas que podem ajudar você a subir para o próximo nível ou a mudar seu nível espiritual, profissional, mental, moral, enfim, qualquer área da sua vida. O que ama, os olhos, versículo 12, o verso 12, os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. Isso aqui é desculpa. Todo preguiçoso ele tem desculpa. Por isso ele fala, não, tem um leão lá fora, não vou sair lá não, senão eu vou morrer. Então ele acaba não colocando a mão no arado. O preguiçoso ele precisa se despertar para sair da sua preguiça, se libertar da preguiça. E isso aqui mostra que todo preguiçoso ele arruma uma desculpa. E a conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Então, a criança, ela ainda está aprendendo a ter discernimento do que é certo e do que é errado. Quando você corrige uma criança, você está instruindo-a para tirar do coração dela a tolice, ou seja, ela está formando a sua mentalidade consciente, ou seu consciente está sendo formado. No seu subconsciente ela começa a receber todas as ideias, pensamentos e informações. Por isso é necessário nós aqui entendemos que ela vai ter atitudes tolas. E quando você instrui a criança, às vezes é necessário você utilizar correções mais severas. A Bíblia aqui diz que, mas a vara da correção as livrará dela. Ou seja, vai livrar a criança das tolices. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presente os ricos, certamente passará necessidade. Adular o rico com presentes, aqui está falando no sentido de você querer algo em troca, ou seja, você estar mal intencionado. Então você começa a oferecer presente para o rico, e aqui diz que quem enriquece à custa de oprimir o pobre. Então isso vai trazer consequências terríveis para a sua vida. Aprenda, isso aqui além de ser um princípio de finanças, é um princípio de sabedoria, e nós precisamos nos alertar para isso. Inclina, aqui nós temos um título aqui na minha Bíblia, antes do versículo 17, que é os 30 ditos dos sábios. E diz assim: inclina o teu ouvido e presta toda atenção aos ditos do sábio. Aplica o teu coração ao meu ensino, porquanto terá grande satisfação em guardá-los em teu íntimo, para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi 30 ditos com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança, para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará, ou seja, vai tirar, expor a nu a vida dos que os defraudam. O versículo de número 24: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes
em companhia de pessoas iracundas. Ó, não se associe, não se envolva com pessoas de mau humor. Preste atenção nisso. E nem busque companhia, caminhar na companhia de pessoas briguentas, que quer brigar o tempo todo. Tem gente que gosta de dizer, eu gosto de um barraco mesmo. Porque eu vou fazer o barraco, então a casa vai cair. Eu falo mesmo. E começa aquela contenda, aquela brigaiada, né? Então, nós precisamos nos afastar de pessoas que promovem esse tipo de comportamento, que tem esse tipo de atitude. Tanto a pessoa que tem mau humor, quanto a pessoa que vive brigando. Isso vai trazer para você consequências terríveis. Para quem não te... para que não se acostume com seus modos e não acabe caindo numa cilada mortal. Não imites a pessoa que com um simples aperto de mão empenha-se com os outros e se torna fiador de dívidas. Versículo 27. Se tu não tens com quem pagar, por que corre o risco de perder a cama, até a cama em que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam a propriedade que foram colocadas ali por os seus antecedentes. Aqui está falando, não tire a cerca que coloca o limite da propriedade e avance ela mudando, ou seja, nos antecedentes já foi determinado que aquilo ali é o limite. E quando você muda isso, você está alterando a propriedade injustamente, fraudulentamente, então isso é injustiça e você pode pagar sérias consequências por isso, e, além de ser de uma forma de roubo. Você está roubando aquilo que não é seu. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Aqui está fazendo uma pergunta. Você já observou uma pessoa que tem zelo, que tem dedicação no seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. A pessoa que tem atitudes de trabalhar com zelo, com dedicação. Existe a pessoa, um linguajar popular chamada de puxa-saco. É aquela pessoa que só trabalha se estiver na frente do chefe, na frente do líder. A pessoa que não tem nenhuma atitude correta quando está fora ou na ausência do líder. Mas se o líder estiver perto, ele quer mostrar serviço, quer fazer tudo para dar certo. A pessoa zelosa, indiferente ou independente se ela está na frente do líder ou longe dos olhos do seu líder, do seu gerente, do seu pastor, do seu encarregado, essa pessoa, ela trabalhando com zelo, com dedicação, fazendo sempre o melhor, dando o seu melhor, essa pessoa, ela será promovida. Quando diz ao serviço real, quer dizer que ela será promovida para o alto escalão da empresa ou será promovida para outras funções ministeriais que vão desenvolver o seu crescimento. Ela vai subir de nível. Então dedique-se, aprenda a dedicar com zelo, ter zelo no seu trabalho, a fazer com dedicação. Nós precisamos aprender a fazer com zelo, independente de quem seja ou de qual seja a atitude da pessoa que está à sua liderança. Talvez ele não tenha sabedoria, talvez a pessoa que é o seu líder, ele não tem ainda desenvolvido um comportamento de ser um verdadeiro líder, de ter uma atitude sábia como líder. Mas você pode fazer diferente. É por isso que Malaquias fala, então você vai ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Então, aprenda a fazer o que é certo, independente de quem está te observando, independente de quem está à sua volta.
Alguns vão interpretar que você é puxa-saco, que você está fazendo com segundos interesses, mas você está simplesmente sendo uma pessoa dedicada ao seu trabalho, fazendo sempre o seu melhor, pensando o seguinte: eu posso fazer melhor do que isso. Todas as vezes que alguém lhe pedir uma tarefa ou lhe pedir algo que você tem capacidade para fazer, busque bater os seus próprios recordes, suas próprias metas e sempre dizer: eu posso fazer melhor do que isso, e realmente buscar a solução para fazer melhor do que isso sempre. Esses são os versos do Provérbios 22, e eu quero já profetizar sobre a sua vida sortes e bênçãos, que o Senhor continue abençoando a sua vida e que possamos prosseguir avante nessa caminhada, ainda que alguns podem pensar de que estamos aqui trabalhando com uma forma categórica entre pessoas consideradas evangélicas, mas esse conteúdo da Jornada da Sabedoria é para qualquer pessoa que queira realmente se despertar para a sabedoria buscada do alto, ou a sabedoria que vem de Deus, que é instruída pelo rei Salomão no seu livro de Provérbios. E nós aqui estamos aprendendo riquíssimos conselhos, riquíssimos princípios que Salomão vem nos ensinando. Eu te espero no próximo Provérbios, o Provérbios de número 23, que vai continuar esses 30 ditos, 30 conselhos de Salomão. Deus abençoe.